Olá, boa noite! Olá, sou o Matheus. E eu sou o Rangel. Hoje nós vamos mostrar para vocês a relação do número de casos do Covid-19 dos estados brasileiros de forma dinâmica aqui no Greenfoot. Atualmente, estamos vivendo um dos tempos mais difíceis para nós humanos. Estamos sofrendo com uma pandemia causada por um vírus transmissível e até então sem resultados com 100% de eficácia para seu combate. Através do banco de dados, da tabela casos, conseguimos ter acesso aos números de casos por dia de cada estado do Brasil. Para ter acesso a esses números, no PGAdmin, demos select, estado, vírgula, data, vírgula, casos confirmados, from casos, where data recebe a data no qual queremos ver, e o tipo local que vai receber o estado. Order by, casos confirmados, de forma ascendente, e o limite nós colocamos 3 estados. Bom, para ilustrar melhor a situação do aumento de número de casos do Covid, criamos um cenário no Grifund e temos a classe Word, que é a classe que vai gerenciar esse cenário. Temos a subclasse, como aqui podemos ver, Actor, temos a classe Estados, Bandeira. Essas subclasses vão trabalhar a imagem do jogo. As subclasses vão herdar características das classes. Ou seja, aqui nossas bandeiras, elas irão herdar da classe Actor. Ou seja, vai ter aqui, através dessas subclasses, vai dar uma ação no jogo. Como a gente vai ver depois, as bandeiras, elas vão se movimentar conforme a barra, conforme os casos vão aumentando. A classe Word e a classe Actor, elas são as classes principais. E elas não podem ser editadas, mas as subclasses, elas podem ser editadas, onde a gente só vai clicar e vai abrir o código-fonte. Daqui a pouco nós vamos mostrar o código melhor. Uma classe, ela vai identificar as características comuns, tá? Todos os objetos que podem ser unidos e classificados como características comuns. Bom, no caso aqui, o estado é a propriedade do objeto. Por exemplo, vamos começar com uma bandeira, no caso. E a primeira bandeira que irá mostrar é a bandeira de São Paulo, que é onde teve o primeiro caso. O comportamento são as ações possíveis desses objetos, e eles podem assumir diferentes estados. Ou seja, a nossa barra, ela irá aumentar conforme o número de casos for aumentando. Essas ações estão relacionadas com os métodos, onde os comportamentos irão definir os métodos e as classes irão gerar os objetos. As características comuns de um conjunto de objetos são os atributos, e essas características podem ter um nome e um tipo de dados, conforme nós iremos ver agora, que os meninos vão explicar um pouquinho melhor sobre o nosso código. Então, como a Carla já falou, a gente possui, de fato, a classe é o Word e Hector. E a superclasse Greenfoot e o Java Language, que no caso vão estar acima dessas duas classes, da Word e da Hector. Então, quando eu entrar aqui no mundo, eu vou perceber que há vários métodos. Toda a documentação do Greenfoot está nessa classe Word. Logo, no mundo BD, ele vai herdar essas características e atributos que foram atribuídos pela classe Greenfoot e pela classe Java Language. Então, de começo, a gente pode perceber que na classe Mundo BD possui as bibliotecas que foram importadas. Nelas, a gente consegue trazer para essa classe determinadas coisas específicas, métodos específicos para serem usados. Por exemplo, a gente consegue trazer métodos do próprio Greenfoot para essa classe. A gente importa uma biblioteca chamada Java SQL Connection, que está ligado à conexão que é feita do Greenfoot com o banco de dados. Também a gente traz a SQL Driver Manager, que está ligado ao JDBC, né, que a gente traz esse driver para essa classe também. O Result Set, que a gente pega todos os dados que foram importados do PGAdmin e a gente traz para a aplicação, né? A gente pega esses dados retornados do servidor para a aplicação, e esse SQL Exception para fazer com que a gente consiga utilizar o try catch nessa classe, e a gente também usa esse SQL Statement, que ele controla e executa toda a instrução SQL. Então a gente vai fazer a consulta, então
Para isso precisa ter um controle, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente vai usar o keyword selector lá embaixo, e para isso a gente tem que ter a biblioteca que importa a documentação. E também essas três aqui, se eu acaso for usar um array ou se eu for usar uma lista, eu vou usar essas bibliotecas aqui. Mas no caso do meu código, eu não utilizei, mas mesmo assim eu deixei aqui só para mostrar que tem a possibilidade de fazer muitas outras coisas. Logo então, eu possuo as variáveis, né? Essas variáveis que foram trazidas, elas estão dentro da classe MundoBD, que é um extend da classe Word. Então, no caso, ele é herdado, né? Então, todos os atributos e características são trazidos para cá, para essa classe Word. E aí, aqui estão as variáveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável chamada connection, do tipo connection. Aqui eu tenho duas variáveis, stmt e stmtDate, que é do tipo statement. Aqui eu tenho rs e rsDate, que são dos tipos Result7. E assim, aqui eu tenho uma string, que o estado ele vem do banco de dados como string, a data também vem como string, os casos vêm como um inteiro, que é um número, o prefixo é o nome da bandeira que está na pasta, o sufixo é a parte final do nome da bandeira, né, que no caso é o tipo do arquivo, e aqui estão as variáveis que estão relacionadas ao construtor. E essas variáveis, elas são do tipo casos, a classe ela entra como tipo também. Então, do tipo casos, no caso a variável chama cas, cas1, cas2. Aí, que está relacionado ao número de casos. Aí, essas variáveis também, elas estão como private, ou seja, elas só podem ser vistas nessa classe. Para eu conseguir acessá-las de outra classe, eu tenho que usar aqueles métodos getters e setters. Logo, então, eu vou ter o construtor do mundo. O construtor do mundo, ele tem a função de trazer quando eu iniciar meu mapa, meu mundo, tudo que vai estar na tela, tanto o tamanho do mapa que vai estar aqui, o método prepare que vai estar os objetos que vão ser adicionados ao mundo, e também o banco de dados, porque o mundo ele já traz na sua inicialização o banco de dados. Então, quando eu uso esse throw exception, eu tá com exceção, eu consigo utilizar esse método try-catch. Esse método try-catch ele possibilita eu escrevo o código, se houver alguma exceção, alguma coisa que foi, eu vou tentar executar. Se tiver alguma coisa que não foi executada da forma correta, ele vai entrar na exceção. Aí eu vou saber que tipo de erro que aconteceu nesse caso desse código aqui. Então, se tiver algum problema no driver, se tiver algum problema na senha, eu consigo tudo pegar por esse try-catch. Então, é uma forma de eu conseguir facilitar a manutenção do código. Também, né? É uma das possibilidades. Aqui, então, o que eu faço? Pego aquela variável que já foi criada e eu jogo a connection nela. Então, assim, todos aqueles dados lá do servidor vão vir para essa variável stmt e para stmtDate. Aí, essa rsDate vai receber a pesquisa que foi feita com esse stmtDate. Então, como eu já tinha falado antes, esse stmt ele serve para fazer a consulta. Então, a consulta vai ser realizada e essa variável rsDate vai receber essa consulta. Logo, então, eu vou só dar um pulo aqui. Então, essa variável data que está bem aqui, ela recebe o rsDate getString. Então, a partir desse momento, essa variável aqui vai receber a string que vem lá do rsDate, e essa variável data é usada na pesquisa, na segunda pesquisa, onde eu seleciono o estado, o placetype e os casos confirmados. Então, aí quando eu pesquisar essas coisas, eu vou usar a data dinâmica. O que é isso? A data vai mudando de acordo com a pesquisa. Então, ela é pesquisada
por exemplo, dia 1/3 de 2020. Aí é pesquisado uma vez. Aí logo depois, na próxima pesquisa, a data que vai ser usada vai ser outra. Essa aqui é a lógica. Em Prepare, a gente tem os construtores das nossas bandeiras, onde a gente instancia nossas bandeiras, fornecendo como parâmetros o nome do objeto que a gente está instanciando e suas coordenadas, onde vai ser instanciado, dentro de try, onde será executada a tentativa. Se acaso tiver algum erro, ou não tiver mais bandeiras assim instanciadas, em cat, vai executar a seguinte mensagem: erro central e o nome do erro que ocorreu. O método act é um método que vai executar alguma ação de algum determinado ator. E dentro de nosso act, a gente vai executar uma tentativa e onde será chamado o método dados. Ou, se não for possível, a gente vai executar uma mensagem de erro, que vai aparecer a mensagem erro mais o erro de execução que aconteceu. No método dados, a gente vai executar um try, que é uma tentativa. E dentro dessa tentativa será executado uma condição de if-else, que if vai procurar uma data, uma próxima data. Se acaso não houver uma próxima data a ser implementada, vai aparecer uma mensagem indicando que não há próximos dias a ser implementado e vai retornar, vai sair dessa iteração. Mas se a condição for verdadeira, a gente vai entrar no else e onde data vai receber os dados de date de nossa tabela do banco de dados e logo após vai ser executada uma busca dentro do banco de dados, selecionando o estado, a sigla do estado e a última avaliação de casos confirmados. Após isso, será selecionada a imagem de data, buscando no Greenfoot, e será selecionada a cor e a quantidade de casos. E após isso, vai ser executada outra iteração. Nessa outra iteração, a gente vai dar outra condição de if-else. Se não tiver uma próxima data, que no caso será um mês dentro dessa iteração, vai ser executada uma mensagem que não há próximos meses e logo após vai voltar, vai sair dessa iteração. Mas se acaso tiver outros meses a serem implementados, a gente vai voltar a fazer uma busca, vai pegar a sigla correspondente ao estado e a quantidade de casos. Se não. E logo após isso a gente vai ter outra condição de if-else. Se i, que é o número da iteração no qual a volta está, for igual a 0, a gente vai instanciar uma bandeira, selecionar a imagem correspondente a essa bandeira do estado, onde será passado como os parâmetros os prefixos, indicado anteriormente no vídeo, o estado, a sigla correspondente do estado, e o seu sufixo, que como padrão vai ser JPG. Depois de selecionada a imagem, vai ser indicado a posição, a localização onde vai ser implementada essa bandeira. Como pode ser visto ali os parâmetros 140 mais casos, barra 300,100. Após selecionada a localização, a gente vai para casos, onde será selecionada a imagem. No nosso caso, a gente está usando um texto para indicar a quantidade de casos ocorridos. E após isso, será selecionada também sua localização, em qual posição do nosso cenário vai aparecer esse texto. Após isso, a gente vai para a barra, que será também implementada, e a gente vai selecionar a imagem, a forma como será a nossa barra e sua escala, e como ela vai aumentando, diminuindo. E também nela a gente vai definir sua localização, a posição onde ela vai se encontrar no cenário. Depois de feito tudo isso, a gente vai para estados, que também será selecionado sua imagem e a imagem como foi definida.
pela gente, como a gente buscou certinho. E como os parâmetros vai a sigla do estado, o número que será um dos parâmetros e a cor. Então, essa função dados já está numa iteração que vem lá do ACT. E essa iteração que essa função está, ela é cancelada por esse return. E esse for tem uma outra, já é uma iteração também, que é cancelado por esse break. Então quer dizer o seguinte, que a data vai rodar uma vez, e enquanto na parte de baixo eu vou ter todos os valores daquela data, todos os casos e estados daquela data. Então são duas iterações, uma iteração dentro da outra. E outra coisa que eu tenho que complementar é que eu estou utilizando como essa classe aqui, ela é filha, como eu falei, do Java Language, também ele usa esse Systemout.println, que nesse console aqui, tudo que ele está fazendo, eu vou conseguir visualizar aqui nesse console no lado esquerdo. E aqui, por exemplo, eu consigo chamar funções do Greenfoot também, que, como eu falei, o mundo ele é filho do Greenfoot também. Então eu consigo chamar funções do Greenfoot no mundo. E aqui, ó, a lógica da barra é o seguinte: a barra ela vai crescendo. Se eu colocar o método scale, ele cresce por dois lados, mas eu só quero que um lado cresça. Então ele vai crescendo e eu seto a localização fixa para ele ficar no lugar, mas aí ele vai ficar, por exemplo, aqui ele está sendo dividido por 300, aqui eu divido por 600, então ele vai ficar, vai cortar a metade do que ele está crescendo, ele vai crescer só a metade do que ele está crescendo, então a outra metade que eu quero vai crescer só, e ela vai sempre ficar fixa. Não podemos esquecer que nós utilizamos para diminuir as bandeiras o método scale, como está mostrando agora na tela. E lembrar também que a senha ela é estática. Ela não é um objeto orientado, e sim um paradigma estruturado. Ou seja, ela vai voltar, ela vai retornar, né, na classe do mundo BD, como a gente está vendo agora aqui na tela. Aqui é nosso trabalho funcionando. Notem que o console aqui do lado, ele foi carregado com sucesso. Todas as coisas, né, que deveria ter sido carregado, o driver JDBC aqui que não dá para ver certinho. Aí quando eu dou run, o RT, quer dizer, o que acontece? Ele carregou o estado de São Paulo, que teve um caso no dia 25/2 de 2020. Aí se eu der o run, ele vai rodar. Então tudo que vai acontecendo, eu vou conseguindo acompanhar por esse console. Aí vai mostrando aqui certinho os dados. E a barra vai crescendo. Vou acelerar um pouquinho aqui para não perder muito tempo. Daí o comportamento da barra vai seguindo aquele padrão que eu tinha falado. Gostaríamos de agradecer por ter assistido o vídeo e espero que tenham gostado, que consigam ter entendido bem as informações passadas. E isso é um pouco do nosso código, do nosso cenário sobre o Covid-19. Muito obrigado a todos. Boas férias.